Olá, meninos! Vamos continuar aqui de onde a gente parou, que era a 8ª questão, certo? Aí nesse vídeo de revisão, parte 4, né? Aí, então vamos lá. 8ª. Átomos são partículas que constituem a matéria. São compostos por partículas menores, subpartículas chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Essas subpartículas são responsáveis pelos fenômenos e convencionalmente classificadas em neutras, negativas ou positivas, não respectivamente. Quanto à subpartícula do átomo, é correto afirmar que a próton e próton se atraem, elétron e elétron se repelem, próton e elétron se repelem? Gente, por favor, né? Vamos lá aqui. Próton e próton se atraem? Não, gente. Partículas iguais não se atraem. Partículas iguais se repelem. Então, a gente já pode eliminar aí a letra A, certo? Elétron e elétron se repelem, certo? Elétron e elétron se repelem. Próton e elétron se repelem? Não, se atraem. Partículas diferentes se atraem, né? Partículas iguais se repelem. A letra A está errada. B. Próton e próton se repelem? Sim. Próton e próton se repelem. Elétron e elétron se repelem? Se repelem, sim, são iguais, então se repelem. Próton e próton se repelem, elétron e elétron se repelem. Próton e elétron se atraem? Próton e elétron, como são partículas opostas, elas vão se atrair. Então, a gente já tem aí como resposta, ó, a letra B. A letra B já é o gabarito aí na nossa questão. Certo? A letra B está completamente certa. Agora eu vou analisar as demais com vocês. Próton e próton se repelem? Sim, se repelem, né? Porque são iguais. Elétron e elétron se repelem? Próton e elétron se repelem? Não, ó. Próton e elétron aqui, ó, não se repelem, se atraem. Então, é errado por conta dessa última parte. Próton e próton se atraem? Errado. Próton e próton vão se repelir, né? Próton e próton se repelem. Elétron e elétron se atraem? Elétron e elétron se repelem. Próton e elétron se repelem? Próton e elétron se atraem. Letra E. Próton e próton se atraem? Próton e próton se repelem. Como eu já falei, iguais, vão se repelir. Elétron e elétron se atraem? Não, vão se repelir. Próton e elétron se atraem. Então, aqui, essas duas primeiras partes estão erradas, né? E a última está certa. Então, aqui está toda completamente certa, né? Afirmativa aí, letra B. Letra B. 9ª. Assinale o dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outras formas de energia que não seja exclusivamente a térmica. Qual é o dispositivo aí que é capaz de transformar parte da energia elétrica que é fornecida a ele, que não vão ser exclusivamente a energia térmica? Receptor. Receptor, ele consegue transformar, certo? Receptor é um dispositivo elétrico que é capaz de transformar parte da energia elétrica que vai ser fornecida em outras fontes de energia que não seja exclusivamente a energia térmica. Então, o receptor, ele consegue transformar parte da energia elétrica em outras fontes de energia que não seja somente a energia térmica. 10. Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum. Todos podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Esses dispositivos podem ser considerados como: letra A, receptores; B, resistores; C, fusíveis; disjuntores; D, ou letra E, geradores. Ó, fios condutores, chuveiros elétricos, fios condutores, lâmpadas incandescentes, ferros elétricos, eles possuem o que em comum? Eles vão poder ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Que dispositivos elétricos são esses, né? Esses dispositivos elétricos, gente, vão ser o que a gente chama de resistores, certo? Então, chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes, fios condutores e ferros elétricos são os resistores. 11.
Alguns dispositivos de segurança utilizados em circuitos elétricos possuem o intuito de interromper a passagem de grandes correntes elétricas que poderiam ser prejudiciais para o funcionamento. São dispositivos de segurança: A. Pilhas. B. Resistores e varistor. C. Fusíveis e disjuntor. D. Interruptor. E. Amperímetro e voltímetro. Letra C, né? Fusível e disjuntor. São dispositivos de segurança, os fusíveis e os disjuntores. Assinale a alternativa incorreta acerca dos dispositivos usados em circuitos elétricos. A. Geradores são usados para fornecer a diferença de potencial necessária para o funcionamento dos circuitos elétricos. Verdadeiro. B. Os motores elétricos são bons exemplos de receptores. Transformam parte da energia elétrica em energia cinética e sofrem pequenas perdas de energia pelo efeito Joule. Verdadeiro. C. Pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica. Verdadeiro. D. Os fusíveis e disjuntores são usados para abaixar a corrente máxima formada nos circuitos. Falso. Né? Alternativa incorreta. Os fusíveis e os disjuntores, eles não são usados aí para você. Eles não são usados para abaixar a corrente máxima formada nos circuitos. Letra E é verdadeira, né? Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção da corrente elétrica. 13. A respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados com o magnetismo, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século VI a.C. Gente, falsa. Os primeiros estudos acerca do magnetismo foi desenvolvido por Sêneca por volta do século IV a.C. Século IV a.C. Então é falsa. Já mata logo de cara aí a letra B, letra C, letra B e C, né? A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. Verdadeiro. A bússola utiliza o magnetismo, né? E é um dos equipamentos mais antigos que a gente conhece aí que utiliza esse magnetismo, né? Essa prática de magnetismo. Verdadeira. Então você já elimina aí de cara a letra D. A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX com os estudos de Michael Fahrenheit. E aí, gente? Vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? Falsa, né? Essa relação entre magnetismo e eletricidade foi descoberta muito antes. O experimento de Oersted, realizado no século XIX, abriu caminho para os estudos relacionados ao eletromagnetismo. Verdadeira. Então você tem aí, elimina a letra A. Você tem aí a letra E como alternativa correta para a 13ª questão. Vamos lá. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada kWh consumida, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. Vamos lá, gente. O custo mensal. Para saber o custo mensal, vocês vão ter que fazer aí a potência. Para saber o custo mensal, vocês vão ter que saber aí o consumo, né, de cada equipamento. Certo? Vamos fazer o consumo agora do chuveiro. Vamos usar aqui o consumo do chuveiro. Então, vamos fazer aqui o consumo do chuveiro.
Gente, qual é a fórmula do consumo aqui? Potência vezes quantidade de horas utilizado vezes o dia, né? Vezes quantidade de dias que o equipamento vai ficar funcionando, sobre 1000. Vamos lá. Consumo desse chuveiro aqui, ó. Qual é a potência dele? Só tem um chuveiro, né? Ele tem uma potência de 5.500 watts. Então, 5.500 vezes tempo mensal de uso, ó, 30 horas. 30 horas. 30 horas. Então, eu vou ter 30 horas, ele vai ficar, né, ligado. Dia, gente, é 30, né? Quantidade de dias. Ele quer o consumo mensal. Então, vai ficar 5.500 vezes 30 vezes 30 sobre 1000. Só que nesse caso, ele já está dando o tempo de uso mensal. Então, vocês não vão precisar multiplicar aqui por 30. Por que, Virna, que eu não vou precisar multiplicar por 30? Porque ele já está dando tempo de horas aqui, ó, mensal, né? Então, tem que ter atenção a isso. Já ia multiplicar por 30, mas aqui na tabelinha, ele já dá a quantidade de horas, ele não dá o uso diário, tá? Se ele desse o uso diário, você já ia multiplicar por 30, porque era o mês, né? Como ele já dá o tempo de uso já mensal, não precisa mais multiplicar por 30. Então, aqui ele já dá o tempo de uso mensal, então já não multiplica mais por 30, porque se fosse diário, você multiplicaria. Então, corta, 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 corta. Então, o consumo do chuveiro vai ser 55 vezes 3, que vai dar aí, ó, 55 vezes 3, que vai dar 165, certo? 165. Então, o consumo desse chuveiro aí, elétrico, é de 165, né? Sobre 1, vai ser só 165 kWh. Certo? kWh. Consumo do chuveiro. Agora, a gente vai ter que fazer também aí, ó, consumo do ferro, né? Consumo do ferro. Consumo do ferro vai ser a potência vezes quantidade de horas, lembrando que ele está dando a hora já o tempo mensal, então não precisa multiplicar por dia, sobre 1000. Consumo do ferro vai ser, potência do ferro vai ser, só tem um ferro, né? Potência do ferro vai ser 1000 watts, então, vezes o tempo, né, de uso, 10 sobre 1000. Corta, corta. 1 vezes 10, consumo do ferro vai ser de 10 kWh. Certo? Agora o consumo da geladeira, né? Consumo da geladeira. Gente, consumo da geladeira. Só tem uma geladeira, então potência de 500, né, watts, então é 500. O tempo mensal de uso dela é de 720, certo? Ela fica 720 horas ligadas, né, por mês, sobre 1000. Então, corta, 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 corta. 5 vezes 72 sobre 1, né? 5 vezes 72 vai dar 360. Então, vai dar 360 kWh. Consumo dessa geladeira aí. Consumo do ferro aqui. Tá? Agora, a gente tem que fazer aí o consumo das lâmpadas, né?
caso a gente vai fazer um consumo unitário, consumo de uma lâmpada apenas, depois a gente multiplica por 10, tá? Que são 10 lâmpadas, então vamos fazer o consumo de uma apenas para depois multiplicar por 10. Potência vezes a quantidade de horas, né, sobre 1000. Potência aí da lâmpada vai ser 100. Ela fica 120 horas ligada, né? Sobre 1000. Corta, né? Corta os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Vai dar 12, né? O consumo de uma lâmpada é 12 kWh. Só que você tem o consumo de 10 lâmpadas, tá? Que vai ser 12 vezes 10, que vai ser 120 kWh. Consumo da lâmpada. Por último, aqui, para você fazer, você tem que fazer, não ter espaço suficiente aqui, vamos fazer bem apertado. Consumo da TV, né? Tem duas TV. Vamos fazer o consumo unitário. Consumo da TV. Aqui, ó. Potência vezes quantidade de horas que ela ficou ligada por dia sobre 1000. A potência aí da TV é 90. Quantidade de horas que ficou ligada 20 horas, né? 20 horas. Sobre 1000. Corta. 9 vezes 2, 18. 18. 9 vezes 2, 18. 18 sobre 10, né? Vai dar 0,18 kWh. Certo? Só que a gente tem aí, no caso, duas TVs. Então, vai ser 0,18 vezes 2. Vai dar 0,36. Aqui os cálculos, ó. Consumo do chuveiro, consumo do ferro, consumo da geladeira, consumo aí das lâmpadas e consumo das TVs. Certo? E agora o que a gente vai fazer? Então, gente, na verdade aqui, ó, o consumo da TV é 18 sobre 10, né? Então vai ser 1,8. 1,8 kWh. Então vai ser 1,8 vezes 2, que vai dar 3,6 kWh. Certo? 3,6 kWh. Estava ficando aí doida. 18 sobre 10 vai ser 1,8. Não sei de onde foi que eu tirei esse 0,18. Vamos lá. Agora, o que você vai fazer? Você vai somar todos os equipamentos. Você vai fazer a somatória de todos os seus consumos aí dos seus equipamentos. Vai dar do chuveiro 165 mais do ferro 10 kWh, da geladeira 360 kWh, das lâmpadas, né, que são 10, 120 kWh, das TVs 3,6 kWh. E aí quando você faz a somatória, isso aí vai dar 658,6 kWh. Consumo total. 600, né, você soma tudo, você faz a somatória aí de todos os equipamentos, certo? E aí vai dar 658,6 kWh. Só que para você saber o valor da conta de energia, você vai ter que multiplicar o consumo total por 0,50. Porque cada kWh consumido, né, vai ser cobrado 50 centavos. Essa conta aí vai dar R$ 329,30. Letra D. Faz todos os consumos, tá? Presta atenção aqui que na da TV não era 0,8, tá, gente? Isso aqui
era 1,8. Aí multiplica por 2 vai dar 3,6. Aí depois de você fazer todos os consumos, você soma esse consumo total e multiplica por 0,50. Porque o preço, né, do quilowatt-hora vai ser 50 centavos. Então você multiplica todo o consumo total por 50 centavos, que vai dar R$ 329,30. Agora a quinta questão aí, ó. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes: substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir a potência dos aparelhos e dispositivos eletrônicos. Gente, não tem como vocês reduzirem aí a potência dos aparelhos e dispositivos eletrônicos, porque eles já vêm com a potência desde fábrica, tá? Então, não tem como. B, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos. Gente, ele não está querendo aqui economizar o tempo, certo? De aparelhos e dispositivos. Ele está falando aí substituição de um equipamento por outro, acumular roupas. Ele não está falando que você vai utilizar menos tempo, né? Apesar de ser uma forma também de consumo. C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. D, o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica. Ou E, o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. Gente, é letra C. Ele está aí falando de um consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, certo? Não tem como você consumir energia térmica convertida em energia elétrica, né? Caso a gente está falando de consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Letra C. Bom,